Prados, como é que vocês estão? Que beleza? Tranquilo, galera? Agora eu vou apresentar um vídeo onde o presidente dá uma entrevista pro Bola nas Costas, que foi agora o dia 23 do 1, em que ele vai falar um pouquinho sobre finanças, sobre algumas coisas que o pessoal está em dúvida, de onde é que saiu o dinheiro, quais são as projeções e vai falar um pouquinho do time que está montando, eu acho bem interessante. E no final do vídeo eu vou fazer um comentáriozinho sobre a minha visão. Só para a gente ter uma noção, eu acho que é importante a gente, como sócio torcedor, quer dizer, eu nem sou sócio, galera, vocês são, mas a gente, como torcedor, saber esses movimentos para poder entender, para poder se programar para as coisas acontecerem, para ver como elas não são do dia para noite. Mas vamos olhar o vídeo aí para ver como é que tá? Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu joinha, Futebol Raiz, mudei o nome, que é para poder englobar todo mundo e poder falar sobre futebol em geral, do Rio Grande do Sul, do co-irmão e por aí vai. Tá, galera? Tamo junto. Ele está entre nós aqui, presidente do Esporte Clube Internacional. Seja bem-vindo, Alessandro Barcelos. Vamos, Inter! Calma. Desculpa, presidente, é que eu Viu tô... como mudaram a postura contigo da última vez pra cá, presidente? Negativo. Não, bota Como é que essa estamos? mesmo. Como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui falando com vocês aí. Tá com uma cara boa, presidente. Tá dormindo bem? Início de ano é sempre assim. Sempre Tá dormindo bem? Estamos dormindo bem. Foi tu que trabalhando contratou bastante. o Potter, presidente? Nós estamos atrás de quem foi a... Bom, galera, vamos ver aqui a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, que eles deu pro Bola nas Costas no dia 23. Essa entrevista ela é muito interessante porque ela vai falar um pouco sobre finanças, planejamento, estratégia, tática, como está sendo feita a direção do Inter no sentido de contratações, investimento, programação e até para a programação do ano, até às vezes até de o ano posterior, ele já tem programado, ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é bem interessante a gente ver. Eu já vinha falando num vídeo, uns vídeos anteriores, até antes da eleição, né? Porque era meio difícil, era bem complexo o Alessandro Barcelos ganhar a eleição, mas o próprio sócio torcedor ele já pensa diferente, ele já vê o modelo diferente, mesmo e ele ganhou as eleições mesmo ficando 3 anos sem ganhar nenhum título, nem mesmo gauchão. Vamos ver o que ele vai falar, galera. Pois eu cheguei aqui e me perguntaram isso. Não foi o Inter, mas é sempre importante ter esses colorados por perto aí, nos ajudando, né, pra enfrentar Fardamento. sempre o debate, que é o debate duro, né? Ô, presidente, o teu semblante, que já foi, né, notificado aqui pelo nosso competentíssimo âncora, Rodrigo Asp, que está muito bem vestido hoje. Com a Essa camisa daqui é da o que eu Suécia. fiz um vídeo hoje pra homenagem KTO ao dizendo sueco. que eu vou arrebentar o sueco desacumulado. Vou quebrar ele. Tu viu Vai que ser KT Adams agora. Viu quem é que nos arrebentou ontem? O Ipswich. Vamos lá, Puta que pariu. Deixa pra amanhã. Mas enfim, vamos lá. Presidente, o seu semblante, porque o senhor, além de ser presidente, o senhor é torcedor do Inter, o senhor é torcedor, além de presidente, enfim. O seu semblante é o semblante de todo torcedor colorado. Porque o que o senhor está fazendo está nos permitindo sonhar. O senhor, o seu lado torcedor, também está sonhando. Por isso o seu semblante está assim. É isso? Olha esse sorriso. Não tem como não estar. É que nós estamos aqui num programa bastante descontraído. Não, claro, Um é que eu tô momento- brincando. Também, já tô brincando. Um mas é que nós momento- estamos sonhando, presidente. O senhor está permitindo faz parte. os torcedores de sonharem. Eu acho Porque não tem nada que faça o torcedor sonhar mais no início do ano que Montar contratações. um time. Não, eu acho que todo início de temporada é importante que a gente tenha esse ambiente, né? Um ambiente de positividade, não um ambiente em que a gente já inicia o ano reclamando da vida e não, trabalhando, construindo, sempre foi assim. Agora é evidente que neste ano, né? Com a perspectiva que a gente deixou, a impressão que a gente deixou, né? De um final de ano, mesmo não conseguindo uma classificação que era importante para a Libertadores, mas fazendo uma Libertadores onde a gente chegou entre os 4, jogando um futebol que é importante isso, que aproxima o torcedor da equipe, né? E não um jogo mais burocrático, um jogo que traz ao torcedor essa expectativa. E evidente que com aquilo que a gente se comprometeu de trabalhar para qualificar a equipe, né? A gente está conseguindo fazer, mas isso não é um processo de hoje. Isso que é importante ficar claro para o torcedor,
Porque o torcedor precisa compreender que o futebol brasileiro mudou. E o futebol brasileiro mudou e as coisas têm que ter tempo para que elas aconteçam. E elas estão acontecendo hoje porque tivemos duros anos de trabalho para poder chegar nesse momento, né? Não foi uma coisa do dia para noite. Pô, E eu esse lembro de momento tu na última não é o Copa pedir momento. paciência pra Isso, eles aqui, né? isso. Que a gurizada tá cobrando. E aí, E presidente? digo mais, esse momento não é nada, é uma parte do processo. Não é nada, não ganhamos nada ainda. É uma parte do Sim, processo. tu tá idealizando também um projeto. não dá para se enfeitar. Por quê? Porque o futebol é duro. Viu, Lelê? Ó, viu, Rafa? Deu Por uma exemplo, segurada, a velho. última vez que teve foi aqui, segurada, muito passado, a última foi vez que tudo tu teve aqui, que eu não lembro quando é que foi, mas deve fazer aqui uns 6 meses no mínimo, pra mais. Não, foi vai ser o nosso dá, metade dá pra foi fazer, metade do dá ano. pra fazer a linha do tempo. Se eu não tô enganado, foi logo após a eliminação da Copa do Brasil. Acho que foi. E era num período de transição ali, tava meio nebulosa. Eu lembro que tava o Vini e tu, né? E o Potter, acho que estavam também, né? possível. É. E aí, pô, o presidente, eu lembro, tentou argumentar com o Vini em algumas situações e o Vini tava enlouquecido. E aí, como a coisa mudou, né? Isso, e na época eu lembro que o Vini falava pontualmente sobre alguns jogadores que tinham saído, que não deveriam sair, né? E a gente dizendo que tinha ciclos, e que Sim. isso precisava acontecer, e que isso ia acontecer, e as coisas estão acontecendo. E tomara que a gente consiga fazer com que o restante da história seja uma história bonita, né? Para que os colorados possam, enfim, ter essas conquistas e esses momentos importantes que precisam chegar e que a gente trabalha para chegar. Presidente, uma pergunta prática aqui acho que todo torcedor, principalmente dos outros times, mais quer saber do senhor, pra gente entender praticamente. Todo mundo pergunta: de onde tá vindo o dinheiro do Inter pra contratar todo mundo? Abriram uma petrolífera, presidente. Só ganhou na Mega da Virada? Só ganhou na Mega da Virada, né? Em primeiro lugar, tem muita gente preocupada com o dinheiro do Inter. Bastante gente, né? É impressionante. Bastante gente. É impressionante. Ah, tem um de camisa florida e outro de amarelo. Impressionante. Não, a gente tem falado isso, né? E é importante tua pergunta porque nos dá essa oportunidade, né? Volto a dizer, isso é um processo que não vem de ontem, vem de muito tempo, tá? O Internacional passou 3 anos enfrentando duros momentos para que a gente pudesse chegar nesse momento com uma receita mais equilibrada em relação à despesa, com uma capacidade de enfrentamento do endividamento com o dinheiro e o dinheiro da venda dos 20% do direito de televisão não é para contratação. Primeiro que se fosse para contratação não representa nem 10% que nós gastamos com contratação do dinheiro que entrou. Mas não representa. O dinheiro da Liga foi para pagar dívidas. E o pagamento de dívidas nos abre espaço para fazer crédito. O Quais juro da dívidas, dívida, por exemplo? O juro da dívida, como Várias isso? dívidas bancárias, de fornecedores, inclusive agentes, de jogadores, de clubes. Porque elas geram juros. Geram o juros, vai por isso comendo. que eu tô- né? tu É tá uma bola de pagando, neve, querendo não explicar. para. Então a manchete, presidente, o Inter não usou o dinheiro da Liga O Inter- para fazer contratações. Não, as contratações, inclusive, o seguinte, muitas delas serão pagas ao longo dos próximos 4 anos. Ninguém comprou à vista. Nós não compramos nenhum jogador à vista. Nenhum. Tá? E todas elas foram com possibilidade de pagamento num fluxo de caixa novo, remodelado, a partir deste trabalho que ainda está em curso. Porque foi só, em relação ao total da nossa dívida de 600 milhões, foram em torno de 100 milhões que entraram no caixa, parte deles para dívida de curto prazo, parte para dívida de médio e longo prazo, e ainda tem outras parcelas para entrar, e ainda tem outros recursos que entraram, por exemplo, a venda do Johnny, que tem que entrar nessa conta, né? E que não parece que não entrou, né? E além disso, né, nós estamos com o trabalho que está sendo concluído de lançamento de um fundo de investimento para captação de recursos para enfrentar o restante da dívida. Então, assim, dívida é uma coisa, investimento é outra. E nós não estamos misturando isso. Agora, existem outras formas de financiamento do futebol brasileiro. Tem clubes que estão vendendo seu patrimônio, pegando dinheiro e torrando. Literalmente. Nós não estamos fazendo isso. Fique claro isso para o torcedor colorado. Isso é muito Fique importante. muito claro isso. Algumas tentativas de criar narrativas diferentes dessa não vão colar. E no momento em que nós encerrarmos a janela, nós vamos fazer um balanço desse momento de forma transparente para o torcedor, para que ele compreenda a forma como a gente está administrando o Internacional, e não é desta forma, inclusive com dificuldades, e algumas contratações nós perdemos, porque não fizemos de novo loucura. Tu pode citar alguma? Vou citar 2, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Nós batemos no teto e não fomos mais. E tá certo. Os dois pro Bahia, né? Isso aí. Entendeu? Os dois pro Bahia, Não, que tá com o SAF. São coisas que nós não vamos abrir mão. Entendeu? Agora, dentro de uma relação custo-benefício
de um futuro, de um ativo, de um jogador que tem retorno esportivo. A gente faz uma análise mais completa de uma contratação para poder tomar a decisão correta. Em alguns casos, ela hoje, como está o mercado, tem contratações que representam riscos em demasia. Você não vai recuperar e nem vai ter talvez o retorno esportivo. É que eu queria lhe perguntar, presidente, eu queria uma linha do tempo, porque eu acho que o grande momento que o torcedor se empolgou. Pessoal, deu aqui para ver assim, ó, algumas questões que são bem importantes aqui, ó, que o presidente falou. Primeiro, que os clubes brasileiros eles estão se tornando SAF, quer dizer, eles são comprados por grandes grupos, né, uma grande percentual do seu ativo, do seu valor financeiro, tá? E esses grupos acabam tendo decisões dentro do clube. Essa SAF, no caso, o clube ele não tem mais aquela independência, apesar que os clubes vêm de um tempo para cá, há muitos anos, endividado. Fora, exceto clubes como, por exemplo, o Corinthians, o Palmeiras hoje e o Flamengo, que são times que têm um patrocínio muito forte, muito grande. Os outros clubes todos sofrem com essa questão financeira. Até porque quando tu monta um time para ser competitivo que tu gasta e ele não ganha títulos, automaticamente ele perde sociedade, ele perde valor de mercado, porque os jogadores também não querem mais ficar no time, no grupo, né? No clube, né? Então, e aí começam os endividamentos. Os grupos fazem dívida para novamente formar um grupo vencedor, ou pelo menos tentar, esse é o processo. Já esses times que são, como o que eu citei há pouco, eles têm grandes patrocinadores que mantêm esse nível de grupo, e quando começam a conquistar títulos, isso vai elevando, e a torcida fica mais satisfeita, digamos assim. Dentro do Inter, o Inter está sendo feito um trabalho, o Inter é um dos maiores clubes do Brasil com sócio-torcedor ativo. Tem sido feito um trabalho diretamente nesse sentido. E o Inter é um time que está passando para o nível de empresa. Ele é um clube, ele é uma empresa, ele tem ativos, ele tem que trabalhar com isso. Dentro disso, como o presidente ali mesmo citou, existe um planejamento anual. O interessante é quando ele fala, depois que ele venceu a eleição, que ele já tinha programado, já tinha o planejamento do próximo ano. E nesse próximo ano, uma das grandes questões foi essa venda dos 20% dos direitos de televisão, que o Inter vendeu pelos próximos 50 anos, mas ele vendeu 20%. E ele vai dar 200 milhões. Esse dinheiro ia entrar no caixa. Ele já foi programado, já foi projetado para ser pagamento de contas. Mas se entra outra gestão, não necessariamente ela faria esse movimento, e ao contrário, ela poderia fazer investimento em jogadores. Mas esse dinheiro é importante porque ele vai pagar a dívida que é ativa, ela era de 600 milhões, vai baixar para 500, vai tirar juros, e os juros são muito grandes, exceto os juros que são aqui do Banco do Rio Grande, do Banrisul, porque o Inter e Grêmio, até são os dois, que tem um acordo com o banco, em que o banco é o principal, como é que a gente fala? Fornecedor, patrocinador, e em compensação ele dá subsídios nessa parte de juros, e o Inter e o Grêmio vem há anos trabalhando com o banco. Por isso que às vezes a gente não pode colocar outra marca, e o banco sempre tem a parte maior da camiseta, que é o Banrisul, né? Porque tem esses acordos e porque o acordo com a questão de juros é muito vantajoso para o Inter. Os juros dão muito, galera, muito, muito. Tanto se for analisar a dívida externa, a gente não paga a dívida e paga só o juro. Ainda mais nesses valores, nessas cifras muito altas. Então, o presidente aí, é interessante ver o planejamento que ele fez e os jogadores que ele está trazendo. A forma de negociação. Por exemplo, a gente reclamou do ano passado que a gente só fez o time no meio do ano. Mas ele trouxe um dos melhores jogadores da Europa do ano, maior goleador, e é um dos principais ativos do nosso time, mesmo chegando a Lário Borré. Valência ainda é o cara diferenciado, exceto o Alan Patrick. O Alan Patrick tá em outro patamar, galera. Mas ele é um cara diferenciado, e o Inter trouxe com custo zero. Tem custo de salário, tem grupo de investidores que estão ajudando? Estão.
E é um grande jogador, ele tem que ser pago nessa forma. O cara é um cara de Copa do Mundo. Nós precisávamos de um cara assim. Mas foi todo um planejamento, não foi feito a moda Miguelão, né, galera? Isso é importante. E é o que os clubes veem naquele modelo antigo fazendo a moda Miguelão. Não pode, não dá mais para ser assim, senão a gente quebra. E se não tiver planejamento, o planejamento do presidente foi 3 anos para liberar dinheiro e conseguir crédito para poder investir. Eu não acho que ele seja o maior presidente do mundo, tá? Mas eu, como sou formado em administração, eu penso dessa forma também. Tem que ser feito gestão, galera. É importante ser feito gestão. E também aquela outra questão ali que tu vai ver que ele falou que existe um projeto para novos investidores, certo? Esse projeto de novos investidores não é como era antigamente. Por exemplo, antigamente o investidor vinha, dava dinheiro, conversava com o empresário, ele comprava um jogador que o Inter queria e depois ele ganhava uma porcentagem super alta em outro jogador. Ele gastava 15 milhões e ele ganhava 30, 40 milhões do jogador que ele ia vender. Tu entendeu? Tinha uma prospecção muito grande. Agora tem um projeto, e esse projeto ele indica que o investidor vem e investe 10 milhões e ele vai ter 30% ganhar. Então ele na progressão do próximo ano provavelmente ele vai ganhar 13 milhões, entendeu? Não aquele absurdo que era 400%. Eu não estou dizendo que é isso, eu não sei como é que é o contrato, qual é a oferta que é feita, mas é uma oferta garantida, porque daí nós vamos pegar um ativo e vamos dar a porcentagem daquele ativo como garantia para aquele fornecedor. Eu acho que deve ser alguma coisa nesse sentido. Então, galera, valeu por ter escutado e as minhas bobagens aqui, mas é interessante, galera, é interessante. E tirou muitas dúvidas nós. Tamo junto. Fui.